Seu passado é viver no escuro. Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo havia, já existia Yamandu. Sua presença é como se uma música infinita. Tupã criou a Mãe Terra e muitas outras mães estelares. Então vamos ter mais consciência. Não posso me inspirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não posso mais plantar. Se planta não nasce, nasce não dá. Até a pingada boa é difícil se plantar. Não posso respirar, não posso nem nadar. A terra tá morrendo, não posso mais nadar. Se planta não nasce, nasce não dá. Até a pingada boa é difícil se encantar. Então surgem os 4 povos do mundo. 4 povos surgiram, todos eles vivendo entre si como irmãos. Depois de muito tempo, Yanderuvuçu, ele quer voltar para o alto. Então ele se transforma em Quaraci, o sol. Tempos depois, o Inhantaiporã se transforma em Jaci, a lua. E então passam a observar o seu corpo e a evolução que se tornaram. Tenha mais consciência. Consciência, pessoal, será falta das governantes? As coisas, a terra é viva, gente. As águas vivas. Muita gente diz que a terra tem vida igual a gente, pessoal. As aves têm vida igual a gente. Você vê que você corta um pé de ave, não tem delas que chora, que está. Aquilo é choro, gente. A gente, quando leva um golpe, ele não sabe, aquilo é o sangue. Então, gente, vamos ter mais consciência. Será que é mais falta dos governantes ou é falta de quem? Da lei? Eu acho que é falta de tudo. Vamos ter consciência. Cada um de nós, cada pai de família, pode chegar para o seu filho e contar essa história. Dê uma lição boa. E cada um deles também, não precisa nem ser os pais de família. A preta e a vermelha. Então, eles colocam em uma cabaça e começam a achar. Caminhando sobre a terra. Com o passar do tempo, ela sente falta de algo mais naquele local. De Tupã. Aquele corpo carrega muitos dons. Tome cuidado com o que dizes, porque suas palavras têm poder. O que você disser se tornará realidade. E então, ele sai e vai em direção ao sul. Ele caminha e nos seus passos o tempo vai passando, e ele olha para o céu e fala primeiro o nome da primeira ave. Arara, assim surge o primeiro pássaro, um azul intenso voando sobre aquele azul suave do céu. Pardal! Carcará, então vai surgindo as primeiras árvores no mundo. Ele passa a olhar para o chão e assim surge a primeira palavra. Jararaca! Tatu, Jacaré! tatu. E assim surgem todos os animais da terra. Ele sai e vai em direção ao rio. E lá, ele olha para o rio e fala o nome do primeiro peixe. Tambaqui. Pirarucu! Então vai surgir os primeiros peixes. Piranha, entre vários outros tipos de peixe. Depois de muito tempo, ele resolve voltar à gruta e falar com o espírito da Mãe Terra. Ele fala que já viveu o suficiente na Terra e que queria voltar para o alto, para voltar a voar. O espírito da Mãe Terra, então, fala para ele que aquele corpo é dele e ele pode ficar pelo tempo que quisesse. E que quando quisesse devolver, cavasse uma cova e enterrasse aquele corpo. Então ele sai. Avista uma cachoeira ao longe e vai até lá tomar um banho. Ele toma um banho, dá um mergulho
Quando sai, encontra um poço cristalino. Ele olha, observa aquele poço, vê a sua própria imagem. Ele continua observando o poço cristalino. E então, com Nhataíporã, surge a primeira mulher. Ela surge das águas. E um dia... E pensa que hoje tá bom. Tá não. Tempo, aquele tempo, tudo bem. Aquele tempo passado era um tempo ruim, pela parte. Mas esse nosso tá bom, mas tem uma diferença também. Muito bom. Mas outra, gente, que hoje qualquer solzinho que tem, as pessoas ficam se maldizendo. Se faz sol, se maldiz. Se faz frio, se maldiz. Que é isso, gente? Então a natureza está mudando o tempo. Depois do espírito da Mãe Terra criar o molde do ser humano, ela fala para ele que aquele corpo possui dons. Os dons da Mãe Terra, do fogo, da água, do vento e também... A gente vai pra Ibiapina, tem que ter um guarda-chuva, porque é quente. Tem que passar o bronze da pele, porque tá queimado. Muito quente, gente. A terra, hoje a gente calça o sapato, é bom não queimar. Antigamente era uma lama, hoje é diferente. Gente, tá tão difícil, tão moderno. O pessoal diz que o tempo tá bom, mas não tá. Bom aquele tempo que a gente fazia aquela barragem, a gente tomar banho com aqueles amigos. Até uma namoradazinha te arranjava, gente. Tinha as quadrilhas, tinha o drama, tinha as coisas boas. A lanterna que tinha nesse tempo é o vagalume. Não tinha o celular. A pessoa ia para o Rio de Janeiro, passava mês e mês para chegar. Hoje em dia, gente, se você quiser ir para o Rio de Janeiro, almoçar lá no meu dia dá tempo. É que uma coisa está muito bom, pessoal. Mas tem que lembrar o tempo passado, que aquele tempo era riqueza. Hoje pessoal, inclusive o de menor, as crianças, os pais de família, hoje em dia mesmo tem adulto que diz, aquele tempo era besteira. Ele então corre e vai para o mais longe possível, tentando alcançar o horizonte. Ele então avista uma enorme montanha. A onça então fala para ele que ele já aprendeu tudo que ele sabia e tudo que ela poderia ensinar. Ele é atraído pelaquela luz prateada daquela montanha. Então ele se aproxima da montanha e lá ele encontra uma serpente que iluminava com uma luz prateada intensa. Essa serpente, ela não demonstrava nenhum perigo àquele homem. Então ele pergunta se ela pode ensinar ele a viver na terra como ela. Mas ele não sabia que aquela era a Mãe Terra, mãe de todas as entidades. Eu ao meu tempo de infância, o pessoal era rico, ninguém sabia. A gente ia tomar um banho, os rios eram mais fácil, as matas, as matas eram gelo. A serra para o sertão tira muitas diferenças. Nesse tempo, a gente não precisava usar as geladeiras. Primeiramente não tinha energia, mas mesmo que tivesse não usava. Porque não precisava, que as águas eram gelo. Hoje em dia, a serra com o sertão está quase igual. Eu lembro, a gente ia para Ibiapina. E encontra o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olha para ele fixamente e lhe transmite uma mensagem. Entre em mim e saberá como que é viver na terra. Saberá tudo que sou, saberá tudo que eu sei. Então, André, você se transforma em uma onça. Estranha as quatro patas. Ele segue para o norte e se depara com uma palmeira enorme, Pindovi, a primeira árvore ancestral. Então ele pergunta se poderia aprender a viver na terra como uma árvore. Ele então entra naquela árvore, torna-se árvore. Começa a sentir a umidade das águas nas suas raízes passando pela terra. E aquela cabeleira de folhas se esticando com o vento para lá e para cá. Era tudo muito... Cordeiro,
Santa Maria, os padres já foi atingido quem estava sabendo. Pessoal, o que é isso? É cobrança da natureza? Eu acho que é. Os rios secando, as matas se acabando e a seca se aproximando. Depois de Yamandur criar Tupã, então decidiu que ele precisava desbravar o mundo. E então pediu para ele conhecer os 4 cantos do mundo. E então Yanderuvuçu desceu e foi em direção ao norte e encontrou uma enorme rocha, uma enorme pedra, e perguntou para ela se ela poderia ensinar a ele a como viver na terra. A pedra então disse que sim. As mães de família estavam de casa falavam. Os filhos falavam, mamãe, o que é isso? Ela falava, meu filho, é um vento que está passando, um ciclone. Até que elas pensou que era forte o vento mesmo, saiu. Que viu aquele vento forte, trazendo as tempestades, derrubando as palmeiras, pé de aves. Se você conseguisse pegar nele. Ciclone muito forte que apareceu. Região, baixão. Trazendo muita O primeiro ser humano. tempestade. Yanderuvuçu, o primeiro homem. Ele mandou pensando, se contorcendo, se enrodilhando, que tinha várias cores. Era prata, não sei. Ele desenhou em seu corpo as montanhas,